Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, que é a fé. Esse mecanismo que Deus nos deu desde o tempo em que nós nos reconhecemos como indivíduo até o dia da nossa morte. Nós sempre nos utilizamos da fé e em algum momento nós colocamos em operação a fé em várias situações do nosso viver. Então a fé é muito ligada ao ser humano, é algo extremamente intrínseco ao ser humano. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 11, só que agora no versículo 1, a Bíblia vai trazer uma definição a respeito da fé. A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é certeza e é convicção. Não nas coisas que nós vemos, não nas coisas que nós palpamos, mas naquilo que é invisível, naquilo que os nossos olhos não conseguem ver, mas mesmo assim nós ancoramos, mesmo assim nós nos firmamos e assim nós vamos nos movendo. A Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá, ou seja, nós não viveremos pelaquilo que nós estamos vendo, pelaquilo que nós palpamos, mas por aquilo que nós esperamos. Essa é a lógica da vida cristã, essa é a lógica de Deus para nós, tendo em vista que a fé é a ponte, é o mecanismo que liga o humano ao divino, que liga aquilo que é natural ao sobrenatural. E nós vamos ter aí algumas conotações a respeito da fé. A palavra fé no hebraico, que é a língua utilizada no Antigo Testamento, é a palavra emuná, que significa apoiar-se, ancorar-se firmemente em alguém. E no grego nós temos a palavra pistis, que é a palavra fé, o grego do Novo Testamento, e que quer dizer, a palavra pistis quer dizer aquele que confia, né? Aquele que tem convicção. Então a palavra pistis é convicção, é confiança, a palavra emuná é âncora, é firmar-se em. Então nós temos aí essas conotações a respeito da fé, que é um assunto muito grande, muito infinito, a discussão ainda é imensa e ganhou espaço na ciência, a neurociência especificamente, tem estudado muito sobre os efeitos da fé na vida daqueles que se apega a ela, que pratica ela, sobretudo nos processos de enfermidades. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos tipos de fé. E nós vamos falar a respeito, nessa visão introdutória, a respeito da fé natural. A fé natural é a fé que todo ser humano carrega dentro de si. É a fé que faz a pessoa acreditar que amanhã ela vai levantar cedo, ela vai sair para trabalhar, ela vai fazer uma viagem tal dia, ela faz planos contando com amanhã. Isso é a fé natural, é a fé que as pessoas predispõem dentro de si, é a fé que as pessoas fazem quando elas vão fazer jogos da sorte, jogos de azar, né? Elas acreditam, elas têm fé que alguma coisa vai acontecer. Então, esse é um processo de fé natural, onde as pessoas lançam-se, se apegam nessa condição. E algumas pessoas vão dizer que isso é um pensamento positivo. Tudo bem, pode ser um pensamento positivo também, mas não afasta a ideia de que é a fé natural. Porque se o pensamento positivo for crer em tudo aquilo que vai dar certo, então nós podemos dizer que o pensamento negativo é crer que as coisas não vão dar certo. Então, quando nós cremos que as coisas não vão dar certo, significa que nós não temos fé, significa que nós não somos crédulos, nós estamos no processo da incredulidade em relação a alguma coisa.
Então, a fé natural, as pessoas têm dentro de si, até mesmo o ato de ter fé em Deus é um processo de fé natural, porque essa fé natural, inclusive até os ateus têm dentro de si, porque o fato também de ter fé na não existência de Deus é um processo de fé natural. E a ciência também, ela tem um processo de fé natural. Por exemplo, quando as pessoas acreditam na teoria do Big Bang, ou seja, a teoria da evolução, a teoria do começo de tudo, a teoria que faz as pessoas acreditarem que o cosmos, que o universo teve o seu início a partir de uma explosão de átomos. Então isso também é ter fé natural, porque as pessoas não estavam lá, né? Os estudos ainda são muito vagos, são teorias, são linhas de raciocínio para explicar. Então nós podemos aí ter essa ideia de fé natural baseado nas circunstâncias humanas, baseado naquilo que o ser humano tem se apegado, naquilo que o ser humano predispõe em fazer, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que ele não viu ainda, mas ele se apega, ele crê naquilo. Então, nós estamos falando sobre alguns tipos de fé. E o primeiro tipo de fé que nós falamos nessa introdução do dia de hoje é a respeito da fé natural que todo ser humano predispõe dentro de si. E nos próximos vídeos nós vamos falar a respeito de outras condições de fé, outros níveis de fé ditos, mostrados e falados, trazidos a nós, para a nossa compreensão dentro da palavra de Deus. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre a fé salvadora, ou a fé salvífica, é aquela fé que se apoia e se ancora naquele que tem poder sobrenatural, aquele que sai da linha do natural, sai da linha do humano, sai da linha do terreno, sai da linha do possível. É a fé que tem o poder de salvar o ser humano, salvar o homem, a mulher, todo ser humano de qualquer condição que ele se encontre e transportá-lo de uma dimensão para outra dimensão. Então eu fico por aqui e aguardo você para o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a fé salvadora. Um abraço a todos vocês.